Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos ampare e nos ilumine, colocando em nossos corações a certeza de dias melhores em nossas vidas. Nada é mais importante nós mantermos dentro de nós a certeza da mudança que nós podemos fazer em nossas vidas. No momento em que nós começamos a aprender a importância de nós encontrarmos dentro do Evangelho do Mestre Jesus as palavras necessárias para o entendimento, para a compreensão, para que nós possamos nos dedicar mais à prece, nos dedicarmos mais ao entendimento, principalmente a nossa mudança moral. Não é fácil nós mudarmos. Nós sabemos que temos tantos anos aqui na Terra. Quantas vezes nós estivemos aqui em várias condições, em várias personalidades, ora mandando, ora sendo mandado, ora amando. E muitas das vezes, antes de nós entendermos esse amor, ora pisando nos outros para que possamos crescer e evoluir. E o Mestre nos mostra que todo o nosso pensamento, toda a nossa vontade, ela tem que ser estabelecida no bem, no amor ao próximo, na consciência reta, de nós termos a consciência de que, mesmo nas dificuldades maiores que nós já enfrentamos aqui, diante dos problemas que são tão naturais na vida do cotidiano nosso aqui na Terra, nós temos essa capacidade desse entendimento de ver que tudo passa, nada fica para sempre. E em todas as nossas perguntas, nada fica sem resposta. Porque às vezes nós buscamos a resposta no outro. Muitas vezes querendo que o outro nos aprove. E quando nós começamos a entender a nossa individualidade, começamos a entender que a nossa construção, a nossa mudança vai depender unicamente de nós, nós vamos nos modificando lentamente. Na casa espírita estão os espíritos mais difíceis da Terra, que somos nós. Nós somos ainda espíritos que duvidamos, somos espíritos que criticamos, somos espíritos que ainda temos uma porção tão grande de orgulho que muitas das vezes nós esqueçamos da dor do outro. A proporção em que você vai adiantando o seu intelecto no lado espiritual, a psicologia espiritual de cada ser humano, nós vamos observando que a mudança para qualquer motivo ou para qualquer problemas que nós precisamos resolver, está em primeiro lugar na força do Mestre ou na força de Deus. Em segundo lugar está em nós. Nós é que podemos resolver os problemas. E nós observamos que muitas das vezes nós temos muito medo da mudança. Quantas vezes nós temos dificuldade de mudar até de profissão, até de emprego, ou de uma morada em outro lugar. Tudo isso nos incomoda. E a profissão que nós escolhemos para nós, porque todo o processo evolutivo na Terra está
no processo das nossas próprias escolhas e nossos próprios problemas que encontramos. Eu estava conversando hoje com uma amiga e falando, né, que eu ainda tenho um defeito muito grande. E sempre que, como meu pai já está no mundo espiritual, vai fazer 16 anos, eu fico pensando e converso com ele, porque nós podemos conversar com os nossos amores, porque nós temos uma maneira de falar da morte e da pessoa que amamos, quando desencarna, quando parte para a parte espiritual, nós temos dificuldade de conversar com eles. E muitas das vezes a gente observa, quando a pessoa parte, dizer assim, eu gostava tanto dele, eu gostava tanto dela. O gostar, o amar, é infinito. É um sentimento que nós guardamos já nos talentos que temos doado por Deus. Então, nós usamos as pronúncias erradas para dizer, foi embora, de fato. Invisivelmente, nós não vamos poder ver os nossos pais, ou as nossas mães, ou a quem amamos, nossos filhos, que pela ordem é para que nós vamos primeiro. E quantos de nós perdemos os nossos filhos, às vezes tão bebês, tão pequenininhos, tão indefesos, que parte para o plano espiritual e nós, os pais, sofremos tantas dificuldades. No momento em que nós adquirimos a consciência espiritual, que somos imortais, que podemos atravessar as dificuldades com mais paciência, perseverança e otimismo. Porque a doutrina espírita, ela é otimista. Ela nos mostra que quando queremos, e de fato é bom para nós, nós recebemos. Bater e vos abrirá. Você pede e chegará até você. Mas nem tudo que nós pedimos é importante e é bom para nós mesmos. Então, hoje nós vamos falar de honrar vosso pai e a vossa mãe, que é no capítulo 14. E o item é de 1 até o item 4. Então, nós vamos falar sobre esse amor, que ainda é tão desconhecido para nós. Então, como eu falava a princípio, eu conversando com a minha amiga, que também é amiga da minha amiga ali, e eu dizendo para ela que eu tenho um defeito grande, um impulso que eu ainda não consegui controlar, que é de comprar, às vezes sem precisar. E quando eu pego no dinheiro, se eu for comprar algo, eu compro algo e eu compro algo que não era para comprar naquele momento. Tudo isso é desequilíbrios emocionais. Tudo isso é nós não estarmos satisfeitos pelo padrão de vida que nós temos. Porque nós saímos de um conforto material extenso, um conforto bom, de nada nos preocupar financeiramente falando, e de repente nós nos voltamos a uma situação bem mais difícil. Então eu conversava com ela. É tanto que hoje eu estou pedindo a meu pai já está há 16 anos no mundo espiritual, e eu falo para ele, pai, me ensine a ser como você, a ser esse homem que soube controlar a sua vida, tanto quando ele estava na fortuna, como ele tinha as quedas no seu comércio, que ele caía profundamente, e ele sabia administrar todos esses pontos. E eu peço mesmo, gente, porque é por isso que a minha filha disse assim, mamãe, eu vou dar um cartão para você, ou a senhora precisa de um cartão de crédito. Eu digo, pelo amor de Deus, deixa eu sarar. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu não quero um cartão de crédito, porque eu sou compulsiva.
Eu não compro, eu me lembro na infância das minhas filhas, e depois do meu filho querido, adotivo, o meu Paulo de Tarso, eu me lembro que eu não sabia ir para sapataria para comprar sapato para eles. Eu vou dizer, eu compro só um sapato para cada um que não precisa. E eu comprava 2, 3. Então, isso é há anos atrás. E eu ainda carrego essa condição. São defeitos. Não são um defeito moral. Mas é um defeito de como eu ou nós podemos processar as dificuldades em nossas vidas como roteiro de luz, como caminho reto para nós prosseguirmos. Nós nos apavoramos muito com as mudanças. O medo, ele é bom no sentido da proteção física. Quando é um medo que você diz, eu não vou para essa cachoeira que está muito, pode me levar, ou as ondas do mar estão tão fortes, eu não vou me jogar. Esse medo de não voltar, esse medo de perder o corpo físico, isso é uma proteção divina. Porque nós observamos, quando a gente perdemos esse medo, nós nos jogamos e muitas vezes caímos na nossa própria armadilha. Então, honrar pai e mãe. Quando Jesus, em Êxodo que fala dessa honra de pai e mãe, ele fala que se nós honrarmos o nosso pai e a nossa mãe, nós teremos longos dias na terra e muita terra. Ele fala, darei a você a terra prometida. Naquele princípio, ele falava assim mesmo, por quê? Porque, de fato, na época de Moisés e na época de todos os outros profetas, o que nós víamos era o que enxergávamos. Nós não tínhamos a condição de ver o que, de fato, não é perceptível aos nossos olhos materiais. Então, era uma forma de mandar essa mensagem para dizer, para você buscar. Era tanto, eu não sei se vocês observam, se você lê a Bíblia, ou se lê algum livro histórico daquela época, nós observamos que quando começavam aqueles grandes pessoas que tinham, né, suas tendas, que eram divididas, então eles vinham muito à terra, muito mesmo, homens. Então os filhos vinham, uma menina, um menino, 9 homens. E Abraão, Isaac, todos esses grandes que começaram a desbravar essa consciência de um Deus único, essa consciência de que tudo se transforma ao nosso redor quando a gente conduz a nossa fé de verdade, sem medo. Porque o medo, ele nos trava e nós achamos que não sairemos nunca da condição em que nós estamos ou em que entramos. Meus amigos e minhas amigas, meus irmãos, o erro faz parte da evolução humana. Errarmos, todos nós erramos. Uns mais, outros menos, mas não somos perfeitos ainda. Por isso, não nos cabe o direito de julgamento. Como nós vamos falar de honrar pai e mãe, nós observamos, né, na própria sociedade, vínculos de pais e de filhos se desligando. O homem ainda não entendeu a profundidade da responsabilidade de um filho. Homem em geral. Não é homem, é mulher, homem. Homem e mulher.
Mas nós observamos dentro da nossa própria sociedade que quem dá o primeiro passo na desistência dos seus filhos são os homens, ainda em grande parte. Porque tudo que nós conquistamos, que nós fazendo-nos amar, nós somos responsáveis. Então, se separa um casal e o pai não dá muita importância ao fato. A maioria das mulheres hoje, não sei se é por processo também de provacionais também, porque se nós temos o polo masculino e feminino, se nós somos, como diz meninos ou meninas, que de fato tem essa coisa dentro de nós, e nós podemos vir como homem ou como mulher. Então, dentro desse contexto todo de abandono, de ficar, de deixar, de desprezar, se estamos passando por um processo, é porque jogamos muito fora as oportunidades que nós tivemos na Terra. Então, acontece que as mulheres hoje já estão chamando até de solo. Né? A mulher, antigamente, era mãe solteira. Hoje, como a questão vinculada ao casamento está um pouco distanciada da realidade dos sentimentos, as pessoas hoje se unem sem compromissos com a sociedade no sentido do papel, no sentido de que tem que assinar, no sentido de que tem que dizer. E daí vai havendo todo esse processo de abandono. No Evangelho do Mestre Jesus, ele nos fala o seguinte, ele diz: nenhum de vós tem o direito de repudiar, de odiar o vosso pai ou a vossa mãe pelo abandono. Nós observamos que muitas das vezes o abandono que sentimos, quer dizer, eu ainda nessa reencarnação atual, que eu estou já caminhando para voltar para a pátria espiritual, espero que eu demore mais um pouco, mas a realidade é essa. A cada ano que se segue, a cada dia que nós vamos dando a nossa caminhada, estamos mais próxima dessa liberdade. Medo nos causa, porque como Deus nos coloca o esquecimento, não total das vidas passadas, ou da vivência que tivemos aqui, Ele nos dá essa oportunidade. Então, cuidar dos pais, honrar pai e mãe, na velhice, é dar conforto para o seu pai e para a sua mãe. Quem está falando essa parte daqui é o próprio Kardec, que ele faz uma análise, ele analisa todo o contexto do versículo e passa para nós todas essas informações, nos mostrando, porque em determinado ainda lares existe, nas grandes cidades, nos grandes países, existe já pais que já sabem que depois que eles vão envelhecer, eles vão para o asilo. Estados Unidos, Canadá, em outras regiões que tem por aí, que eu não tenho conhecimento, e próprio nós aqui também, que existe as casas de repouso, tem isso e aquilo, para que nossos pais possam nos deixar. Para Deus, é uma grande ofensa. Para Deus. Porque Ele cobrará com juros e correção qualquer atitude contrária à caridade perante os nossos pais, mesmo aquele que nos abandonou. Todo o processo aqui na Terra tem um porquê.
Nós não estamos vivenciando aqui uma brincadeira. Nós viemos para o planeta Terra para aprendermos. Aqui é uma escola, mas também é um hospital, mas também é uma prisão. Tudo que nós precisamos está aqui, na atualidade, dos nossos sentimentos e daquilo que nós precisamos. Plantou a semente, o Espiritismo fala tanto dessa semente, a semente que a gente planta no ar, na terra, nos espinhos, nas pedras, a semente que nós plantamos na areia, até chegarmos no local certo para fazer a plantação e dar de 30 a 100 e aí sucessivamente. Tem pessoas, olha, tem um capítulo do Evangelho que ele diz o seguinte: não deixar sair da terra sem pagar o último centil. Na mentalidade das pessoas que não entendem essa lei natural da vida, acha que é castigo, que Deus vai castigar. Nós conhecíamos nossa época atrás, que nós já vivemos toda essa barbaria, como vivemos os primeiros conhecimentos de um Deus único, que começamos a despertar, que estava na posição de conhecimento para isso. E nós precisamos entender que quem tem que resolver os problemas dos pais que abandonam seus filhos. Eu não passei por isso, porque, graças a Deus, eu tive um pai e mãe. Nossa, eu amo profundamente meu pai. Profundamente. Eu tenho uma honradez dentro de mim, de eu ter atravessado tantas dificuldades na minha mocidade, na época em que eu estava precisando de retornar à casa do pai, pelo um abandono mesmo de um casamento, e eu chegar na casa do meu pai e dizer para ele: pai, eu estou precisando de você agora. E esse pai volta para mim e diz assim: eu nunca fechei a porta para você. E não é só eu, é eu e filhos, é eu e volta. E não tem um minuto, nem um momento de dizer assim: e por que você escolheu fulano? Eu não disse a você que não ia dar certo porque ele era uma pessoa altamente ciumento? Mulherengo. Porque os mulherengos são ciumentos, viu, gente? Que eles têm medo da mulher deixar eles, ou fazer alguma coisa. É verdade. Eu podia dizer, eu não disse a você que não seguisse? E como eu respondi para ele na época, eu disse: mas pai, eu amo demais. Então, case-se. Mas nunca disse, me acolheu. São os verdadeiros pais. Não importa de onde eu vim. Porque a família é formada, ninguém é pai e mãe à toa. Até uma noite de bebedeira, onde nós perdemos o sentimento, a razão, e damos vazão ao impulso sexual, ao impulso do prazer, até nesse momento, existe a lei de Deus presente para o nascimento daquela criatura. Porque nada fica sem os olhos de Deus. Então, mas comigo foi diferente. Minha filha passou pelo abandono. Passou pelo abandono. Momento algum, eu disse para ela que o pai dela era ruim. Momento algum eu disse para ela para amar os irmãos dela. Odeie seus irmãos, não vá.
eu vim embora para aqui, com ela. Ele não queria, porque eu sei que ele tinha muito amor por ela. Porque o tempo em que nós vivemos juntos, eu percebi o quanto ele tinha de bom que eu podia extrair dele. Mas os enganos, às vezes, nos turva o pensamento. E, de repente, a gente perde quem, de fato, podia estar do nosso lado. Pelas ilusões terrenas, pelos prazeres de uns olhos azuis, verde, cabelo grande, liso, amarelo, corpo perfeito. A nossa ilusão é tão grande que a gente perde a oportunidade de manter o lar. E hoje, na data de hoje, minha filha tem 48 anos. E o pai dela, agora, eu não sei se foi porque eu disse, me deu o divórcio, eu não sei o que foi, porque eu não suportei mais a situação, que ele ficou com uma encrenca comigo danada. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, quando você planta a semente de bem, você recebe o bem. E hoje eles são amigos. E hoje eu nunca disse, não goste dele, que faltou isso, faltou aquilo para você. Os outros ganharam faculdade, você não ganhou. Os outros têm isso e aquilo e você não tem nada. E hoje eles são amigos. Eu quero dizer para vocês essa história que eu estou contando da minha vida, para mostrar só o amor é capaz de mudar as atitudes do outro. 10 anos, ela tinha 9, até os 19 anos, eu levava ela para ver o pai, que ele não vinha ver. Feira de Santana. Ele tem dinheiro, tem posse, ele é rico. Eu não sou. Eu precisei voltar como eu queria voltar, sem compromisso de ter que me dar uma mesada, ou de ter que... Não, sem compromisso. No momento em que há o divórcio, para mim, você não tem nenhuma responsabilidade sobre mim. Aí só tem responsabilidade sobre sua filha, ou sobre seu filho. E eu levei 10 anos ela para a Feira de Santana. Terminava junho, entrava em férias, eu levava ela para a Feira de Santana. Eu trabalhava, mas eu trabalhava por conta própria, então eu podia fazer isso. E cativou com os irmãos, cativou com a fortaleza de saber que tudo isso que nós passamos faz parte do engrandecimento espiritual. Aos 19 anos, foi a última vez que eu levei ela em feira. Junho e dezembro, levava, deixava ela com o pai. Eu tenho meus amigos, eu tenho tantos cunhados, gente, eu tenho 13 cunhados. Eu chego lá e todo mundo me quer, Darcy, vem para cá, Darcy. Quer dizer, eu me separei dele. Mas eu não me separei de quem me ama, de quem eu amo, de quem eu conquistei. E às vezes a gente observa os filhos que eles estão até na razão da consciência plena, do dia, do agora, que eu não quero nem saber por conta do meu pai, porque ele me abandonou. Não me dá nada, nunca me deu nada. E o Evangelho diz o seguinte aqui, que muitas das vezes, nós precisamos passar pelo abandono. Quantas vezes nós somos aconselhados pelo pai, uma mãe, um amigo, uma irmã, um desconhecido. E quantas vezes negamos a oportunidade para nós mesmos de mudança, porque temos medo de enfrentar algo que não estamos acostumados. O Espiritismo veio para trazer para todos nós a possibilidade de crescimento
crescimento na prosperidade material, crescimento nesse progresso espiritual, e nós aprendermos que se eu estou passando por uma provação agora, eu não posso culpar o outro a não ser a mim mesmo, porque eu plantei a semente. E a semente passa tempo sem germinar. Se você parar para olhar o que você foi em outros tempos reencarnatórios, se você observar pelos sonhos que temos, observando os sonhos como um desdobramento mesmo. Eu me lembro, gente, de um caso que aconteceu, é interessante. Eu namorava outro rapaz. E fiquei noivo desse rapaz. Eu era nova, 19 anos. Mas quando foi no período de casar, eu caí fora. Terminei o casamento um mês antes de casar. E tem mais. Eu nem terminei com cara a cara, eu mandei uma carta para ele, dizendo que queria mais não. Pronto, passou os anos, eu também nem liguei mais para casar, nem estava preocupada com isso, estava cuidando da minha vida. Aparece esse moço que me deixou, sei lá, encantada. Quando eu estava passando pelos processos mais difíceis na relação do meu casamento, não porque ele era grosseiro comigo, ele era altamente carinhoso comigo, mas pelos problemas que foram surgindo, até chegar a dizer assim, agora basta. Eu tive um sonho. Veja só que sonho engraçado. Eu sonhei que eu entrava em um hospital no plano espiritual. Você já viu aqueles hospital que você tem que caminhar até chegar onde você precisa estar. E quando eu estava caminhando, eu vi alguém que era uma mulher. Vai ver que foi Margarete que estava lá, né? Que é a esposa atual do meu ex-marido. E estava lá sentadinha e eu fui passando e quando eu olhei, ela olhou para mim, que eu não sei se era Margarete mesmo, se foi a minha professora. Ela olhou para mim e disse assim, eu tirei de você o homem que ia te fazer tão bem, porque você precisa passar por isso mesmo, eu quero que você se dane. Acordei, apavorada, acordei, meu Deus, chorei, meu Deus, que maldade comigo, eu tão santa, por que essa maldade? Com o tempo passa, vem o espiritismo, vem a compreensão, aí eu entendi, é a minha professora. Porque as pessoas que chegam na nossa vida são professores. E eu agradeço a professora, porque ela me fez conhecer o espiritismo. Ela me fez desgrudar de um homem que eu tinha tudo financeiramente, eu tinha tudo materialmente. Eu nunca soube o que é pagar, comprar nada. Nunca. O que é que acontece? Essa professora veio e me libertou de um apego, de não entender que todo mundo erra, que ninguém é melhor que ninguém. Imagine um homem e uma mulher. Nós observamos tantas dificuldades. Imagine um pai e a mãe. A gente colocar o nosso pai em situações difíceis. Tem pessoas que traz o pai para morar em casa, mas o cômodo pior é o do pai e da mãe. Quando eles podem se movimentar ainda, eles botam para se manter a casa. A mãe limpa, lava, faz tudo, comida, cuida de neto. E não é isso que Deus quer, não. De jeito nenhum.
Porque a mãe nunca disse quanto foi as horas de vigília, a mãe nunca disse do leite que ela deu para ele, a mãe nunca, em momento algum, questionou alguma coisa do filho, tanto o pai, provedor, que ia lutar, que ia para a luta, que ia trabalhar, que ia trazer. Na época era assim. Hoje, graças a Deus, os homens estão mais maleáveis. Acabou aquela rança que tem que ser, só a mulher pode fazer, pode limpar, pode lavar, acabou isso. E a própria vida moderna dá isso para o homem, porque funções é diferente em algum ponto, mas obrigação e deveres são iguais. Então, nós não temos o direito de não querer ver o Pai. Ele não pode nos dar o direito de amá-lo. Isso ele não pode exigir de mim. Mas ele dá o direito de ser respeitado. Porque ele errou. Mas ele vai se corrigir. Então, quando a gente vê alguém abandonado, e outra coisa que é muito importante, gente, para encerrar para vocês, ensine os seus filhos a amar. Nunca diga para seus filhos o defeito da mãe ou do pai. Hoje em dia nós observamos que tem casais separados que vivem em uma desarmonia terrível, porque a menina diz, vai para a casa do pai, rapaz, dá para aquele nojento, para aquele não sei quem, como a mãe também, você vai ver seu... Gente, nós não temos o direito. Os filhos é que tem que ver, é que tem que sentir, valorizar. Então, nós precisamos, aproveite, reconciliar-se com todas as coisas do céu e da terra. Quando houver a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Frase de Masaharu Taniguchi. Então eu digo para vocês, não passei pela provação, minha filha passou por um período meio difícil, mas graças a Deus, o que ele plantou no período que estava junto, deu para ela ser o que ela é hoje, graças a Deus devo isso a ele, como ele deve isso a mim, a mulher que ela se tornou, ele sempre diz, não está em mãos melhores do que de Lindaci. Então, meus amigos, aproveita, está com raiva do pai que fez uma besteira, porque não emprestou o dinheiro, ou porque não quis que você casasse com... Para com isso, isso é infantilidade. Nós somos velhos demais, ainda está com essa coisa de culpar o outro por aquilo que nós já fizemos. Ninguém é abandonado à toa, não. Mas Deus não nos dá o direito de nós julgarmos, e sim acolhermos quando precisa. Não é dar amor, é levar a necessidade, é mostrar o que precisa. Ou quando o pai ainda está vivo e tem uma briga, tem qualquer confusão, vai lá, tem coragem. Diz para ele, pai, me perdoa. Porque se o pai sair da terra, ou se uma mãe sair da terra, brigado com o filho, eles sofrem demais no plano espiritual. E mesmo aquele velhinho que está ali abandonado, nós não temos o direito de julgar. Se nós não pudermos acolher, também não vamos julgar. E honrar pai e mãe nas necessidades, e tem mais, viu gente? Tem que fazer dengo para a gente. Tem que dar um supérfluozinho para os pais. Tem que levar os pais para algum lugar, para sair, para se divertir. Eu vi aí, não sei se foi o Instagram, que eu vi uma frase de uma senhora idosa, né? 82 anos, e ela está em estado final de desencarne, e o filho chega para ela, e ela, com a voz já cansada, fala para ele, filho, eu queria que você comprasse para aqui
vários ventiladores. Aqui é tão quente. Filho, eu queria que você comprasse os cobertores mais quentinhos. Quando o inverno aqui é tão frio. E ele perguntou para ela, mas mãe, para que você quer agora tudo isso, que a senhora nunca reclamou de nada? Ela disse para ele, meu filho, é que eu me preocupo. Porque quando você fica velho, seus filhos vão colocar você aqui. E eu quero que você agora, na sua juventude, compre, porque você vai ver como é bom viver num lugar mais acolhedor. Que Deus nos fortaleça, não ficamos bravos com os nossos pais. Tem hora que dá vontade de xingar mesmo, dá mesmo, mas a gente xinga só escondido. Fazer, papai, se você me responder, linda assim, eu não sei o que é que eu faço com você. Aí eu quando era pequena, aí eu pensava, eu respondi, foi muito. Ainda bem que ele não ouviu. Quando a gente é criança, a gente faz isso mesmo. Quando cresceu, que ele perguntou para mim, e aí, linda assim, já tivesse alguma raiva de mim? Eu disse, pai, tinha hora que eu tinha vontade de dar-lhe um burro tão grande no senhor. Quando o senhor proibia, eu saí, eu assisti um filme, ele disse, porque os pais erram, por amor, por medo, por carinho, por atenção. Que Jesus nos fortaleça, meus filhos, proteja todos nós.